Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hora da Palavra. Hoje nós temos a lição de número 4 para a classe de jovens. Título: A liderança de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué 1:6. O resumo da lição diz: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Você pode se inscrever nesse canal, participar de todos os nossos vídeos, visitando nossas playlists. Você pode deixar o seu like, o seu joinha, e também pode acionar aquele sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos postados em primeira mão. Assim que a gente postar aqui, você recebe em primeira mão, tá certo? Saber que Josué foi sucessor de Moisés, compreender a importância do líder certo no tempo certo e apresentar a pessoa de Josué são os objetivos dessa lição. Professor, na lição desta semana, nós vamos estudar a respeito da liderança do homem que sucedeu a Moisés, Josué. Vamos tratar do assunto, trazendo subsídios importantes e enfatizar que, por ter ajudado a Moisés durante muitos anos, Josué estava bem preparado para assumir o comando da nação. As mudanças na liderança são comuns em muitas organizações. Nestas ocasiões, uma transição suave é essencial para estabelecimento da nova administração. Isso não acontece a menos que novos líderes sejam treinados. Caso você ocupe uma posição de liderança, prepare alguém para assumir seu lugar. Então, quando você partir ou for promovido, os negócios serão realizados eficazmente. Se você desejar ser um líder, aprenda com os outros, a fim de estar pronto quando a oportunidade chegar. Então, são subsídios aí para os nossos jovens, principalmente os jovens que estão aí próximos a lideranças. Deus está preparando você para assumir muitos postos, muitas posições. Você precisa estar na direção de Deus para que Deus te use, como usou Josué. Professor, professora, sugerimos para a lição desta semana que você reproduza um quadro utilizando isso aqui que nós vamos falar agora. Você coloca pontos fortes e êxitos, não é? Então vamos ver aqui com relação assistente e sucessor de Moisés. Vamos ver os pontos fortes, os êxitos. Então, um dos tais com mais de 20 anos de idade que saíram do Egito e viveram para entrar na terra prometida foi Josué. Guiou os israelitas para entrarem na terra que Deus lhe prometera. Brilhante estrategista militar. Então, pontos fortes, êxitos. Tinha fé para pedir a Deus orientação nos desafios que enfrentava. Lembra do episódio ali dos amorreus, na luta contra os amorreus? Josué estava lutando, o dia estava findando, já estava chegando a tarde. Então Josué orou a Deus e Deus interveio na natureza. Deus fez com que o dia se prolongasse até que Israel venceu a batalha ali com os amorreus. Esse episódio nós vemos ali no livro de Josué, como Deus abençoa uma liderança que está na sua presença, como Deus entra com vitória para aqueles que estão vivendo em oração e estão servindo ao Senhor de inteireza de coração. Agora, lições de vida que nós podemos tirar. A liderança efetiva costuma ser produto da boa preparação e encorajamento. As pessoas nas quais nos espelhamos exerceram influência sobre nós. Isso acontece, isso é normal. A pessoa prometida com Deus nos proporciona o melhor exemplo. Digo, a pessoa comprometida com Deus.
ela nos proporciona um melhor exemplo, não é isso? Então, observe que o texto bíblico de Josué, capítulo 1, de 1 a 9, diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés que lhe daria, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esse é o texto de Josué 1, de 1 a 9. Quem foi Josué? Foi um líder usado por Deus, muito bem sucedido, razão pela qual a sua trajetória tem sido referência, inspiração para todos aqueles que almejam êxito em sua liderança, ser um líder exemplar. Josué recebeu a honra de suceder a Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na terra prometida. Nesta lição, nós refletiremos a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que já exerceram ou exercem algum tipo de liderança. Melhor falando, para você que quer exercer uma liderança eficaz ou que futuramente ainda vai exercer, porque Deus está preparando aí muitos líderes nessa igreja, nessa classe de escola bíblica dominical, nessa família de Deus. Deus vai levantar muitos líderes aí, eu sei, eu tenho certeza que Deus está te levantando, jovem. Deus é contigo, tá certo? Continue na presença de Deus, porque eu sei que Deus tem grandes coisas na tua vida, Ele quer te usar como líder e um líder eficaz. O sucessor de Moisés. Então, suceder um homem como Moisés não foi fácil. Não é tarefa fácil suceder alguém tão grandemente usado por Deus. Uma escolha que foi divina, porque se Deus não tivesse escolhido Josué, ele não teria êxito, porque existem muitos chamados, mas poucos escolhidos. E eu sei que Deus usou poderosamente Josué porque ele escolheu e chamou. Louvado seja Deus. Então, meu querido jovem, nessa primeira parte da lição aqui, observamos que depois da morte de Moisés, Deus levanta aquele jovem Josué com muito ímpeto, com muita força, e Deus prepara a vida daquele jovem para exercer a liderança diante do povo de Deus. Moisés não entrou na terra prometida, ficou próximo ali porque Deus não permitiu, mas coube a Josué avançar com o povo, e assim Deus preparou e Josué conseguiu êxito porque era um homem de Deus. A preocupação de Moisés não foi com a sua permanência como líder, mas com o povo de Deus para que não se tornasse como ovelhas que não têm pastor.
Moisés tinha essa preocupação em o povo de Deus ter uma boa liderança para que continuasse a sua jornada. Moisés sabia das suas limitações e do seu tempo de vida que estava se aproximando. Então Deus colocou no coração de Moisés aquela certeza que o povo realmente conseguiria, o povo entraria sob a liderança de Josué. Então Moisés descansou no Senhor, morreu e ali foi sepultado por Deus, e Josué prosseguiu com o povo rumo a Canaã. Vamos ver a continuação da história. Deus deixa claro que, por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria a continuidade de uma história que já estava em andamento, na qual Moisés já havia contribuído. Então ninguém ouse dizer que é o grande e que só vai se ele for. Não, nós temos que saber que nós somos limitados e que em tudo dependemos de Deus. E que Deus já tem preparado sucessores. Deus é assim, Deus não é pego de surpresa. Então, infelizmente, de modo errôneo, é o que temos visto na atualidade, são pessoas que, às vezes, entra por esse caminho errado de achar que só ele pode, só ele vai, só ele consegue, se ele não for, não vai ter êxito, não vai acontecer nada. Mas Deus está levantando lideranças, sucessores fortes, homens de Deus, mulheres tementes a Deus, para continuar a jornada rumo à terra celeste de Canaã. Então Moisés libertou os hebreus do Egito e os guiou no deserto, enquanto Josué foi chamado para, com este povo entrar na terra prometida. Agora vamos ver com Josué como foi essa liderança. Não surgiu de uma hora para outra. Deus preparou Josué de muito tempo. Josué seguiu uma jornada ao lado de Moisés. A Bíblia Sagrada nos afirma que ele era servo de Moisés. Josué capítulo 1, versículo 1. O líder pertence a um projeto maior do que ele e a sua liderança. É apenas a continuidade de uma história da qual outros também fazem parte. Não se esqueça dessa verdade, eu vou repetir. O líder pertence a um projeto maior do que ele. E a sua liderança é apenas a continuidade de uma história da qual outros também fazem parte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido jovem, chamamos a tua atenção para essa preparação de Deus. Ele está trabalhando na tua vida para que você também seja erguido, seja levantado como uma forte liderança. Então é preciso ter chamado, é preciso ter aprovação e é preciso ser fiel. A fidelidade, ela é a marca mais importante de uma liderança ou de um líder, né? E um dos caminhos para o seu sucesso, ser fiel. Lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Então, todo líder precisa ter essa característica, esse caráter firme, não é? Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios, a seus líderes e também liderados. A primeira referência que a Bíblia faz da pessoa de Josué remete ao momento no qual ele está obedecendo a ordem de Moisés para que lutasse contra Amaleque, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Então vamos ter cuidado com essa nossa lealdade, com a nossa fidelidade, com nossos laços de compromisso. Precisamos ser fiéis a Deus, fiéis ao ministério, fiéis à igreja, fiéis aos irmãos, fiéis à liderança e também aos liderados, tá certo? Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué, e esta glória fez com que toda a congregação obedecesse a Josué, porque viu que havia comunhão, havia compartilhamento ali de compromisso, de lealdade,
Josué era temente a Deus e também obediente ao seu líder Moisés. Quem não serve para ser liderado, quem não serve ou quem não vive para servir, não pode ser líder. Como seremos líderes se nós não sabemos servir? Se nós não somos leais? Então, jovem, eu conclamo a todos vocês, sejam leais, sejam sinceros, tementes a Deus, fiéis à sua liderança, porque senão Deus não vai poder levantar você, Deus não vai levantar pessoas desleais. Seja fiel, seja temente a Deus, você vai ser um líder eficaz. O líder não pode ter medo de repartir com seus liderados aquilo que recebeu do Senhor. Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, Paulo, ele compartilhava aquilo que recebeu de Deus. E assim Moisés compartilhou com Josué tudo aquilo que recebia de Deus. Ele ali estava orientando ao seu liderado. E foi, então, Josué um grande líder, porque teve um grande líder que foi Moisés. O líder certo no tempo certo. Deus sempre trabalha no tempo certo, na hora certa, no momento certo, na obra certa, no momento exato, Deus coloca um líder. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus é maravilhoso. Deus não erra, querido. Deus é inerrante. Deus é infalível. Ele é poderoso. Louvado seja o seu santo nome. Então, enfatize que Josué foi um líder certo para o tempo certo, porque foi Deus quem colocou. Não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué, mas sabemos que ele era filho de Num, Números 13, versículo 16. O seu nome, Jeoshua, significa Jeová é salvação. E tem a mesma forma grega do nome Jesus. Josué se chamava Oséias e Moisés mudou o nome dele por ocasião do envio ali dos espias à terra de Canaã. Observe que você encontra Oséias e Josué referindo-se à mesma pessoa. É que no momento ali, por ocasião do envio dos espias ou espiões à terra de Canaã, e certamente essa mudança tem relação direta com a missão para a qual ele foi designado por Deus em Números 13, 16, houve ali uma mudança de nome de Oséias para Josué, certo? Então Josué, Jeoshua, significa Jeová é salvação. Eu não vou falar aqui sobre os espias, sobre aqueles homens que foram enviados ali para espiar a terra. Josué e Caleb voltaram com um relatório firme, convicto, fiel, corajoso, enquanto os outros, eles foram covardes, eles se acovardaram e pasmaram-se lá com os inimigos. Josué e Caleb ficaram firmes e disseram, vamos, irmãos, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Então o líder tem que ser corajoso, não pode ser covarde e não pode ser medroso. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. Claro, o tempo de Moisés foi o tempo de Josué foi a continuação. O nosso tempo é outro. Os desafios são diversos, são outros. Mas o que precisamos? Precisamos da mesma coragem, do mesmo temor a Deus, da mesma obediência, assim do caráter que esses homens de Deus tiveram. Nós precisamos ter esse caráter firme e santo diante de Deus. Precisamos ser servos fiéis para vencer e chegar até a Canaã celestial. A última parte da lição, querido jovem, fala sobre a pessoa de Josué, que nós não vamos falar muito devido ao tempo, mas aqui diz que uma das características é que ele era realmente muito temente a Deus, obediente, firme, não é? Não sabemos o nome da sua esposa, nem dos seus filhos, contudo sabemos que eram também tementes ao Senhor, pois ele mesmo afirmou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso
de também servir somente ao Senhor. Josué capítulo 24, 16 e 17. Ele foi um líder vencedor em seu lar, junto de sua família. Primeiro temos que ser líderes em nosso lar, nossa família. Infelizmente, muitos líderes, diante das responsabilidades, acabam negligenciando o cuidado com a sua própria família. Mas precisamos e devemos ver como prioridade, porque a nossa liderança ela começa na nossa casa, tá certo? Josué e suas imperfeições. Claro, todo ser humano ele tem imperfeições. Diante de Deus, diante do chamado do Senhor, Josué teve muitas incertezas e até receios, pois o Senhor confirmou seu chamado dizendo assim: esforça-te e tem bom ânimo, Josué. Tá certo? As incertezas e receios não são sinais de fraqueza, mas mostram a sua humanidade. Nós somos humanos. E também mostra a consciência de nossas limitações. Como indivíduos, nós, como Josué, não temos somente virtudes, nós temos também imperfeições. Mas precisamos cada dia buscar em Deus a perfeição, buscar em Deus a santidade, o temor que é devido ao Senhor, e assim nós venceremos, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Josué teve de aprender que no meio do povo de Deus há espaço para todos exercerem seus dons e talentos. Sempre há espaço para as pessoas exercerem seus dons e talentos. Nós precisamos fazer discípulos. Temos que fazer discípulos e obedecer a palavra de Deus, né, que diz que ide por todo mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Não é? Muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Então, qual legado ele deixou? Não é? Foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e aceitou o desafio. Juntamente com a sua família, serviu a Deus com fidelidade, com integridade, e Deus deu vitória. Deus deu segurança. Através de Josué, Deus levou o povo até Canaã e o povo herdou a terra, cumprindo assim a palavra de Deus. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção que você nos dá aqui no canal Hora da Palavra. Deus abençoe ricamente a tua vida, jovem. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de jovens da sua igreja, o grupo de família. Compartilhe nossos vídeos para que cheguem a outras pessoas a palavra de Deus através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui playlists onde você vai encontrar várias lições anteriores das classes de jovens e também de adultos. Nós temos outros materiais em vídeo aqui. Visite nossas playlists, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda, e assim, antecipadamente, já agradecemos, em nome de Jesus. A todos o nosso muito obrigado. Essa lição é muito rica, muito preciosa, nos fala sobre a liderança de Josué, dando sequência aí a respeito do líder, não é? A respeito da liderança cristã, é um tema importante para a nossa juventude, esse quarto trimestre, pastor Torralbo, né, dando aí lições excelentes. Deus abençoe nosso querido pastor, não é, que escreveu esta lição, essa série de lições para o nosso quarto trimestre. Deus abençoe nossa mocidade, aos nossos jovens de todo o Brasil, de todas as igrejas, nosso muito obrigado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença. Te agradecemos por este momento tão importante de ensino da Tua Palavra, ensino e aprendizagem. Ó Deus eterno, Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Assim eu Te peço e Te agradeço agora e sempre. Amém. Graças a Deus. A todos nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.